Em fevereiro de 2019, eu recebi um convite do Dr. Alexander Moreira Almeida, que é chefe do NUPES, que é o maior núcleo de pesquisa acadêmica da América Latina, unindo medicina e espiritualidade, para apresentar meu trabalho, a minha pesquisa sobre as fraudes na psicografia e os fenômenos autênticos que eu pesquisei. Tivemos contato com mais de 30 médios de psicografia na época e passamos lá quase 2 horas. E 2 anos depois, o Dr. Alexander me procurou, porque o NUPES ia fazer um trabalho, uma pesquisa, com médios de psicografia em ambiente controlado. Ele me procurou, perguntou se eu podia colaborar, indicando, levando alguns médios para lá. E ele deixou claro, olha, mas só quero que você garanta que vai conseguir fazer o fenômeno, um médio autêntico. Bom, como eu já tenho contato com uma turma boa aí, então chamei médios de psicografia para participarem. Eu vou dizer os nomes para vocês saberem. O médium Newton Souza, do Ceará, o médium Alaô Borges, de Uberaba, e o médium Newton Stuck, de Neves Paulista. Foram os 3 médios que submeteram essa pesquisa lá no NUPES em ambiente controlado. E os médios conseguiram lograr êxito no experimento e recebi aí essa carta de agradecimento por ter indicado os médios de colaboração. E foi publicado esse artigo científico em uma das revistas da Europa de grande credibilidade. E após 2 anos da pesquisa do NUPES, fizemos um vídeo com os 3 médios pesquisados em ambiente controlado e o Dr. Alexander. E esse vídeo vocês vão assistir agora. Eu quero convidar aqui o Guilherme Velho. Ô Guilherme, a gente já saiu dessa fronteira onde falar de vida após a morte era coisa só de maluco, de esotérico. Boa noite, muito grato mais uma vez. Quero agradecer o Guilherme Velho por tornar possível que nós todos nos encontrássemos aqui essa noite. Meu querido Alcione, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade da gente poder estar aqui junto, divulgar esse trabalho lindo. Eu queria mandar aí meu abraço ao Dr. Alexander Moreira Almeida, ao Newton Souza, ao Alaô Borges e ao Newton Stuck. E para estar aqui hoje, poder contribuir de forma humilde aí, até porque minha participação foi muito simples. Eu apenas, essa pesquisa, indiquei os nomes aí para o Alexander fazer o trabalho. Eu não tenho nenhuma participação direta sobre essa pesquisa. Vou deixar bem claro isso para vocês. Pois é, essa mudança de paradigma está acontecendo, né? Eu acho que o paradigma hoje principalmente da psiquiatria, hoje é tudo que é abstrato aí, o não palpável. A consciência hoje está aí, norteando as pesquisas. O trabalho do NUPES, que é o núcleo de pesquisa, e o Dr. Alexander é o coordenador, o diretor, eu tive a alegria de conhecer em 2018, quando ele me convidou para apresentar minha pesquisa sobre as psicografias. Ele ficou sabendo que eu andei aí viajando no Brasil, conhecendo um monte de médios de psicografia, e aí eu levei para ele, apresentei lá e fiquei muito feliz, porque eu vi realmente um grupo multidisciplinar fazendo um trabalho sério, psiquiatras, pessoas da área da psicologia, de outras áreas. E não era um grupo de espíritas, inclusive a maioria acho que nem era espírita, de outras religiões, tinha céticos, agnósticos, e o que eles queriam entender era realmente se existia vida após a morte. E no final do trabalho, ele me perguntou se eu conhecia e se eu tinha condições de convidar alguns médios para que eles fizessem um trabalho de pesquisa, porque eles já vinham fazendo um trabalho com os médios. Eu disse, olha, vou conversar com os médios e vou tentar trazer e dar essa colaboração aí para você. E logo no início, assim, não foi fácil, porque os médios, Alcione, sempre ficam achando que tem alguma pegadinha, alguma coisa. Então é natural isso. Todo médio acha isso. E sim, mas como eu criei um laço de amizade com 5 médicos que eu convidei para essa pesquisa, eles ficaram, assim, se sentiram mais à vontade, né? Eu não vou dizer os nomes, mas teve um que ficou, rapaz, tem uma pegadinha aí. Eu disse, não tem não, pode confiar. Aí 2 não puderam participar, mas que vão participar. 2 não puderam porque estavam com agenda, com compromisso nas datas. Então, eles não puderam participar dessa primeira etapa. Mas aceitaram a pesquisa e lá na frente, possivelmente nesse próximo ano, vão participar. Teve o problema da pandemia, então eles não puderam. Deixando claro para as pessoas não pensarem que só esses 3 médios aí são os médios que... Né? Então, as pessoas saberem que existem outros médios e muitos outros médios fazendo um trabalho sério também. E que em breve vão estar também aí participando da pesquisa do Alexander. E, só concluindo, então aí o Newton Souza, o Alaô Borges e o Newton Stuck toparam e
depois de muita conversa, né? Também não foi assim, ó, vamos fazer a pesquisa, eles toparam. Não foi, a gente teve que avançar. Teve um mineiro aí, sabe, um paulista que é mineiro, que disse, pai, vamos ver esse negócio, fique tranquilo. E aí eles foram lá, e eu fiquei muito feliz com o resultado, que vocês vão conhecer hoje. A pesquisa séria, o Alexander vai explicar todos os detalhes da pesquisa. E para mim é muita alegria, né? Porque a responsabilidade também foi minha, porque o Alexander disse a mim, olha, mas não indique, não traga qualquer médio, não. Traga aqueles que você garante que vão conseguir produzir alguma coisa aqui. Então, me senti também responsável, né? Porque se o médio lá, ele não lograsse êxito na pesquisa, eu, por tabela, eu também cairia, né? Porque eu indiquei os médios. Deixa eu, então, doutor Alexander Moreira, bem-vindo aqui ao nosso canal. Boa noite, Alcione, boa noite, Guilherme, boa noite aos médios que também estão aqui com a gente no programa e a todos que estão nos assistindo. Tá? É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês, ter a oportunidade de trazer para a sociedade um pouco das pesquisas que nós temos realizadas. A gente sempre acha que é muito importante realizar as pesquisas com o máximo de rigor, de seriedade, mas ao mesmo tempo divulgá-las naturalmente no ambiente acadêmico, mas também devolver para a sociedade essas informações. Acho que isso é um dado importante. Bom, essa pesquisa que eu vou apresentar brevemente é uma pesquisa que foi o pós-doutoramento da professora Márcia Gomide, que é professora Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, tá? E com outros pesquisadores colaboradores conosco, tá? O Júlio Silva, a Beth Vastock, a Cristiane Mendes. Nós realizamos esse trabalho em conjunto. Bom, o que aconteceu? Esse trabalho foi feito no NUPS, né, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Como é que vem essa ideia desta pesquisa? Na realidade, o estudo da experiência mediúnica, ou seja, das pessoas, né, que referem terem a capacidade de estar em contato com pessoas falecidas, essas experiências existem em todas as culturas, em todas as épocas, ao longo da história da humanidade. Mas a investigação científica desta experiência começou aproximadamente na meados do século XIX, 1850, 60, por ali. E se começou a investigar, e uma das áreas de investigação é justamente essa, ou seja, o quanto o médium é ou não capaz de produzir informações de que ele não teria como obter por vias convencionais, vendo, ouvindo, conversando com as pessoas e tudo mais. Esse é um dos grandes desafios que existem nesse sentido. E nesse sentido, nós já vimos com algumas pesquisas anteriormente, nós orientamos também um pós-doutoramento na USP, da Denise Paraná e do Alexandre Caroli, nós orientamos esse pós-doutoramento, sobre cartas psicografadas pelo Chico Xavier. Nós publicamos, inclusive, em revistas científicas internacionais, esses estudos com as cartas psicografadas pelo Chico Xavier, investigando basicamente o grau de precisão dessas informações e o quanto o Chico poderia te dar acesso por vias convencionais, conversando com as pessoas, lendo jornais, por fraude, alguma coisa nesse sentido. Basicamente, o que nós encontramos foi que eram informações muito, de modo geral, precisas, verídicas, e boa parte delas não conseguimos encontrar um mecanismo razoável pelo qual o Chico te dá acesso a essas informações. Porém, como era um estudo retrospectivo, é um estudo do que já aconteceu, nós tínhamos que entrevistar pessoas sobre o que aconteceu há muitos anos atrás. Sempre há o problema de memória, será que a pessoa lembrou, o familiar que foi lá com o Chico, se lembra realmente o que ele falou para o Chico ou não. Então tem sempre uma série de questões científicas nesse sentido. E aí, por causa disso, nós desenvolvemos, então, este protocolo de pesquisa para esse estudo. E o que nós procuramos fazer? Nós procuramos criar um ambiente de pesquisa que seja o mais próximo possível do que o médium normalmente faz no seu dia a dia, mas, ao mesmo tempo, nós tivéssemos capacidade de controlar as informações que chegam até o médium. Porque a grande questão é o seguinte, ou seja, que informações chegam até o médium a partir de uma conversa, por exemplo, com os familiares da pessoa falecida, ou de qualquer outra forma, pela internet, seja como for, e que informações o médium produz numa psicografia, por exemplo. E a ideia é saber se nessa psicografia tem informações além daquelas que ele recebeu por vias convencionais. Basicamente, essa é a ideia fundamental. Bom, o que nós fizemos, então, resumidamente? Nós entramos em contato, né, com médiums, no caso aqui. Inclusive, eu estou falando o nome dos médiums pela primeira vez, né, porque por uma ética de pesquisa, a gente, quanto pesquisador, não fala o nome das pessoas com quem nós pesquisamos, mas como eles, né, que quiseram estar aqui presentes, nos convidaram para poder... Nós estamos aqui a convite dos médiums para poder participar. Então, o Newton Stuck, Newton Souza e o Alaur Borges, eles aceitaram vir
para nossa pesquisa em Juiz de Fora. Mas um dado muito importante, ninguém da equipe de pesquisa sabia quem eram os médios que seriam pesquisados. Só eu e a Márcia, que era a outra coordenadora da pesquisa. Nenhum outro membro do grupo de pesquisa sabia quem eram os médiums, e os médiums não sabiam quem eram as pessoas, os familiares enlutados que iriam participar. Inclusive, os médiums não sabiam nem aonde seria feita a pesquisa aqui em Juiz de Fora. Nós dissemos que seria no centro espírita, mas Juiz de Fora tem 45 centros espíritas diferentes. Então, eles não sabiam em que centro que era, eles não sabiam, eles nunca tinham vindo aqui, né? Todos moram a mais de 600 quilômetros de Juiz de Fora, né? Então, o que nós fizemos? Nós selecionamos esses médiums que, a partir de observações prévias, né, que o próprio Guilherme Velho fez e outros relatos, tinham uma prática mediúnica contínua, regular, e que, de modo geral, produziam informações bastante indicativas de informações precisas. E aí, então, no que nós fizemos? Nós trouxemos esses médiuns e também nós selecionamos pessoas enlutadas aqui na região de Juiz de Fora. Tá? Basicamente, nós fomos em reuniões de pessoas enlutadas, que perderam entes queridos, etc., oferecemos o interesse de participar da pesquisa. E tinham que ser adultos que queriam participar da pesquisa e que perderam um ente querido no máximo há 10 anos, mas idealmente com menos de 2 anos, e que nunca tinham tido contato com os médiuns da pesquisa, tá certo? Então, o que acontecia? Os médiuns, os familiares chegavam num dia marcado no centro, chegavam, preenchiam questionários e ficavam no salão, aguardando. E nisso, o médium que tinha chegado há poucas horas em Juiz de Fora era por mim recebido e levado para o centro espírita, direto para uma sala isolada. Ele não tinha contato com mais ninguém. Então, ele entrava lá, naquela sala, e ficava nessa sala o tempo todo filmado, com um pesquisador do lado dele. Inclusive, o celular dele, ficava conosco, para não haver nenhuma possibilidade dele ter algum tipo de informação. E aí, ele, nessa sala, ele poderia se preparar como ele desejava, fazer oração, fazer sua leitura, a preparação que ele julgasse conveniente. E os familiares, eles preenchiam uma pequena ficha, com o nome do familiar, o nome do falecido, o nome do familiar que foi lá buscar a comunicação mediúnica, e a data da morte, a data de nascimento, basicamente, as informações que estavam na ficha. E aí, o médium recebia as fichas, ele lia as fichas, e aí ele chamava os familiares para uma entrevista, uma pequena conversa. Essa conversa, de modo geral, durava menos de 1 minuto, de 30 a 60 segundos aproximadamente, tudo isso filmado. E aí ele entrevistava todo mundo, e após isso, ele ia para o salão, na frente de todo mundo, começar a psicografar. Então, desde o momento que ele entrou no centro espírita, até ele terminar de psicografar, ele ficou o tempo todo conosco, sem nenhum tipo de acesso a nenhuma outra informação. Então, a única informação que o médium tinha era a que estava na ficha, e a que ele conversou naquela breve interação com o familiar. E tudo isso foi registrado em vídeo. Então, nós temos toda essa informação que foi realizada. Muito bem. E após a psicografia, o médium lia em voz alta as psicografias, os familiares chegavam e pegavam essa carta. E aí, quando o familiar recebia a carta, ele era levado por um membro do nosso grupo de pesquisa para uma sala reservada também. Esse familiar era entrevistado e ele dava uma pontuação para essa carta. O quanto ele achava que essa carta era provavelmente ou não do seu familiar. Ele dava uma pontuação de 0 até 3, tá certo? Essa basicamente era a ideia. 0 tinha certeza que não era, 3 ele tinha certeza que era do seu familiar. E depois, 3 meses depois, nós entrevistávamos esse familiar de novo, na sua casa, já passando um tempo para dar até uma diminuição daquele clima emocional da reunião, para poder reavaliar como ele via essa carta e ir para uma entrevista mais detalhada, para item por item do que estava na carta, que informação os familiares achavam que era correta ou não. Ô Guilherme, vou pedir para você fazer as honras, vamos trazer os nossos 3 convidados juntos, vamos trazer um a um para que a gente os apresente, né? Fica à vontade aí. Pronto, vamos começar então chamando aí o Newton Souza. Alegria nossa estar novamente nesse canal, que é importante que as pessoas entendam que é um canal bastante heterogêneo, que trata dos mais diversificados assuntos, e é muito importante ver o nosso irmão Alcione Giacomitti
interessado nessa temática e tratando do tema com tanto equilíbrio, com tanta seriedade, né? Eu estava assistindo às perguntas e a interação com o nosso querido doutor Alexander Moreira e estava muito feliz desse momento, porque realmente é a primeira vez que a gente está dando publicidade a essa pesquisa, revelando os nomes dos médiuns. Na sequência, a gente explica por que nós tomamos a iniciativa de revelar o processo de pesquisa. E queremos, desde já, asseverar que se a pesquisa tivesse dado errado, nós também estaríamos colocando o nosso nome na pauta, porque as pesquisas são extremamente necessárias aos próprios médiuns, porque os médiuns também necessitam dos pesquisadores para entender o fenômeno, para se entender. Nem todas as obras que tratam dos assuntos do mecanismo da mediunidade trazem múltiplos detalhes do universo mediúnico, tendo em vista que cada médium tem um universo de percepções muito peculiar e muito próprio. O Guilherme, vamos trazer o nosso segundo convidado que vai estar pela primeira vez agora aqui. Faça as honras, por favor. Vamos chamar agora, só para deixar aí registrado, já temos aqui quase 700 pessoas online, viu? Sim. O meu querido Alaor Borges. Boa noite, Alaor. Que bom tê-lo aqui pela primeira vez no nosso canal. Sinta-se à vontade aqui para dar uma boa noite a todas as pessoas. Então, boa noite, Alcione, boa noite, Guilherme, boa noite ao Nilton Souza, ao Nilton Stuck, e boa noite também ao doutor Alexander. Então, para nós foi uma grande alegria podermos participar dessa pesquisa que aconteceu, e eu gostaria, inicialmente, de deixar o meu agradecimento ao Guilherme Velho, que sempre respeitou o nosso trabalho, que nos acompanhou em algumas reuniões mediúnicas que realizamos, na condição de observador, durante a reunião, antes e depois, sempre conversávamos muito a respeito do assunto. Então, a minha gratidão ao Guilherme, e eu queria também, de uma maneira muito carinhosa, muito respeitosa, agradecer também ao Dr. Alexander Moreira, porque uma coisa assim que eu comentei muito com a minha esposa, uma coisa que me impressionou muito no contato assim com o Dr. Alexander, foi o respeito que ele teve por nós, o respeito pela nossa condição de médium, pelo nosso trabalho, tudo isso aí que ele falou, eu endosso. Foi exatamente assim que aconteceu. Inclusive, quando nós fomos convidados, nós ficamos até numa situação meio difícil, porque nossas filhas, foi eu e minha esposa nessa pesquisa, as nossas filhas queriam saber o hotel que nós íamos ficar, que centro espírita que estaríamos, e eu falei, olha, a gente não tem informação nenhuma, não passaram nada para nós não sabemos de nada, não tem telefone, não tem nada, vocês fiquem tranquilos aí. E foi isso que aconteceu. E então, um respeito que o Dr. Alexander teve pelo nosso trabalho, inclusive, quando nos encontramos lá no aeroporto, ele comentou conosco essa questão de que os pesquisadores todos iriam respeitar ao máximo o nosso ambiente de trabalho, e realmente tudo isso foi feito, respeitou ao máximo o nosso campo de trabalho, o jeito que nós trabalhávamos. Eu comentei com ele, posso comentar em público, eu não sei os outros médios, mas eu fiquei bastante tenso, porque apesar de ser um ambiente de trabalho nosso, o nosso ambiente tinha muita coisa diferente. Por exemplo, nós estamos acostumados a atender as pessoas numa sala reservada, só eu e a pessoa. E naquele dia tinha o Dr. Alexander do meu lado, a doutora Beth na frente, uma câmera atrás, outra câmera na frente, microfone, aquela coisa toda. Então, apesar de tudo isso, graças a Deus, a gente foi, participou, né? E é isso. Então, eu quero deixar novamente o meu agradecimento ao Dr. Alexander pelo respeito que ele teve pelo nosso trabalho. E ele comentou uma coisa que eu achei bem interessante, e eu gostaria de comentar aqui. Esse tipo de trabalho que nós realizamos, essas psicografias, de
fazermos entrevista, entre aspas, que na realidade não é uma entrevista, é muito rápido para ser uma entrevista, mas um acolhimento. Essa psicografia, ela é muito criticada por várias pessoas, inclusive no meio espírita, mas a gente lembra que o Chico também, ele trabalhava de uma maneira semelhante. Então, uma coisa que o Dr. Alexander comentou comigo, e eu lembro aqui, ele comentou assim que eles chegaram à conclusão que quanto mais eles reproduzissem o ambiente no qual o médio estava acostumado a trabalhar, a produção seria melhor. E ele fez um comentário, e eu também conheço esse comentário que ele fez. Ele fez o comentário seguinte, ele comentou que na época de Allan Kardec dizia que quando fosse consultar algum espírito sobre determinadas questões, Kardec dizia que seria até interessante colocar as questões para o médium antes do espírito ser questionado, que facilitaria o trabalho. Então, nós percebemos o quê? Nós percebemos que essa entrevista, esse acolhimento, ele é necessário, parece que para pegar um certo impulso, para entrar em sintonia, né? Nós não conhecemos toda a dinâmica do trabalho da espiritualidade. Então era basicamente isso que eu queria dizer. Só uma coisa, o Dr. Alexander falou de todo o trabalho, mas ele esqueceu de um detalhe bem importante, assim, que permita eu comentar. Ele comentou que quando a gente recebia as psicografias, lia a mensagem, né, e a pessoa era conduzida para uma sala. Teve uma outra etapa que ele não está comentando, que eu achei muito interessante, eu comentei com a minha esposa. Assim que o comunicante terminava de escrever e assinava o nome, o próprio Dr. Alexandre, alguém da equipe dele, recolhia aquele material, levava para uma sala lá dentro, eles faziam o xerox, ou escaneava, depois devolvia para nós, depois que ia ler. Né? Então, foi um trabalho, assim, muito minucioso do ponto de vista científico. Parabéns ao Dr. Alexandre e parabéns também a toda a equipe que ele representa, a doutora Márcia, a doutora Beth, o doutor Júlio, enfim, né? Então, que Jesus continue abençoando ele, abençoando a todos. Ô Guilherme, vamos trazer o nosso outro convidado, então, né? Vamos, mas eu só queria fazer uma observação. Eu não lembro se o doutor Alexander falou, mas após o acolhimento, o médium ele ia psicografar na frente de todas as pessoas. Não é isso, Alexander? É isso mesmo, exatamente. Então, Quer dizer, ou seja, o médium chega, né, para pesquisa, ele vai direto para uma sala reservada, aonde está o tempo todo acompanhado, filmado e acompanhado por pelo menos um dos pesquisadores, e aí ele tem essa breve interação com os familiares e lendo a ficha, e a partir dali ele vai direto para o salão, e aí ele psicografa na frente de todo mundo, exatamente. Ok. Então vamos chamar aí o Newton Stuck, meu querido amigo e irmão, seja bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Boa noite ao senhor, doutor. Olá, Newton. É um prazer estar aqui, é muito bom quando se fala de ciência. Eu, particularmente, gosto muito dessa área, é a parte que eu mais gosto de estudar na doutrina, é a parte científica. Quando eu fui convidado a participar dessa pesquisa, já havia participado de uma outra com o Guilherme, né, em Recife, que foi muito boa, e eu me senti muito bem acolhido. Na pesquisa anterior, eu fiquei no seu apartamento, né, Guilherme, o tempo todo, e depois fomos para o trabalho. Em Juiz de Fora não foi diferente, né? Nós fomos acolhidos com muito carinho, com muito respeito, com muita consideração, até fizemos amigos depois disso. Não conhecíamos ninguém, nunca tínhamos nos visto, e todo aquele ambiente ali era cheio de cuidados, né? Nós fomos do aeroporto, do hotel para a casa espírita, acompanhados, o tempo todo acompanhado. Tinha um detalhe que até para irmos ao banheiro nós estávamos acompanhados, nós não íamos sozinhos, nenhum momento, nem para as necessidades básicas nós estávamos sozinhos dentro da casa espírita, com o microfone de lapela, ou seja, tudo que nós pudéssemos conversar estava sendo gravado. Então o ambiente foi criado à semelhança do nosso trabalho. Eu não senti diferença. O nosso trabalho aqui em Neves Paulista, eu não atendo numa sala reservada, até porque eu não tenho uma sala reservada. Né? Nosso casa espírita é muito pequeno, então eu sempre já atendo na frente das pessoas, então não estranhei muito essa parte. Mas me senti acolhido, assim, com muito carinho por todos ali, a participação, né, o cuidado, e também o nosso interesse, né?
como o Alaur disse, nós médios, nós sofremos com a descrença das pessoas, com os ataques, com aquilo que elas acreditam, né? E isso nos coloca em situação, assim, às vezes difícil perante as pessoas. Ninguém é obrigado a crer, né? Mas aqueles que nos procuram, nós tentamos fazer o nosso trabalho. Nada mais, nada menos. Fazer aquilo que nós sabemos fazer com muito carinho. E lá eu repeti o mesmo trabalho, né, da mesma forma, me senti muito bem acolhido. Todos da equipe de pesquisa, eu até nem sabia que eles não eram espíritas, estou sabendo agora, porque eles nos trataram assim, com tanto respeito, parece que eles sabiam de como era feito, né? Com certeza nos pesquisaram, mas foi muito, muito bom, né? Nós produzimos o que precisava ser produzido, após, até o retorno no aeroporto, nós fomos acompanhados. Um trabalho maravilhoso, um trabalho que eu acredito que todo médium deva participar, né, até como uma contribuição para a sociedade. Não é questão de ter que provar, é ter que contribuir. Eu penso dessa maneira. Nós podemos contribuir para alguma coisa positiva, para alguma forma de... Porque uma coisa que acontece na casa espírita, que não tem aí, é que lá as pessoas não sabiam quem eram os médios e nós, até então, não sabíamos quem eram as pessoas, e não sei até hoje. Na casa espírita, a gente também não conhece todo mundo que vem. Mas quem vem, uma grande maioria, tem uma coisa que é a admiração. Ele já vem munido de uma admiração que acaba que forçando a acreditar, eu penso assim, envolvido com aquilo, né? Porque muitas vezes nós vemos as pessoas exagerarem no que falam de nós, até para o lado positivo, né? Olha a assinatura e fala, nossa, a assinatura é igual. E a gente está vendo que não é. Eu, pelo menos, vejo, não é tão semelhante. E a pessoa está insistindo que é. É claro que eu não vou discutir com a pessoa. Eu sei que é fruto da emoção daquele momento. E ali não tinha isso. Ali realmente era um trabalho de pesquisa, mas houve também consolação para aqueles que receberam. Na grande maioria a gente via assim, a satisfação no olhar, tanto quanto enxergamos na casa espírita. Um trabalho fantástico, um trabalho incrível. Eu sempre falei isso para o Guilherme desde o início, né? Quando nós fizemos com o Guilherme velho, né, Guilherme, nós estávamos mais de 400 pessoas no salão. Não tinha como saber nada de ninguém em Recife, que eu nunca tinha ido. Né, e o trabalho fluiu. Então a gente tem que se entregar como entrega no nosso trabalho e deixar fazer aquilo que a gente já faz, como os nossos colegas fazem. O ambiente é adverso, né? Mas foi preparado para que a gente desse o nosso melhor. Eu me senti muito bem. Olha, Alcione, durante esses últimos 5 anos, eu tive contato e cheguei a investigar mais de 250 casos. Então, eu me envolvi muito com mães que entregaram seus filhos, pais que entregaram seus filhos. Então, é uma dor realmente imensurável. E eu me envolvi demais, né? Inclusive, me tornei um amigo de muitas pessoas que estão aqui assistindo a live. E eu digo a você, foi uma experiência assim, transformadora. Eu transformei minha vida, porque você imaginar uma mãe, uma filha única, e chegar em casa e encontrar sua filha morta, ela eletrocutada, né? E a pessoa entra em desespero. E foi algo muito impactante na minha vida. E essas cartas, eu costumo dizer nas minhas palestras, que essas cartas elas funcionam como um analgésico. Que ela vem ali aliviar aquela dor que está ali, né? Pessoas que deixaram de cometer suicídio. Eu conheci pessoas que deixaram de cometer suicídio após receberem cartas. E dentro dos espíritas, das pessoas que têm o espiritismo como sua crença, eu noto que a carta, para elas, funciona realmente como um analgésico. Mas muitas das pessoas que não ficaram ali, ficaram apenas na carta, não mergulharam no entendimento do que estava por trás da carta, não buscaram entender as leis que regem o universo, que regem a vida, o que está por trás disso aqui. Muitas das vezes elas iam começar a buscar cartas e cartas e cartas. Olha, eu conheci no Rio de Janeiro grupos de mães enlutadas
elas formaram caravanas, e tem aí muitas, e vão atrás dessas cartas, sem nem pesquisa saber quem são os médios. Onde tem um médium ali recebendo carta, elas vão, e não querem saber. Olha, a dor dessas mães, dessas pessoas, é uma coisa realmente, não dá para falar, só sabe quem passa. E a vontade de receber essas cartas se torna até uma obsessão. Porque nessas pesquisas a gente descobriu, você já sabe, a gente já conversou sobre isso, né, que algumas pessoas se utilizavam das redes sociais. Eu não vou entrar nisso agora, mas só vou, enfim, relatar uma situação. E a gente estava num determinado grupo de mães que iam para um determinado médium, que a gente já sabia que ele se utilizava desses meios escusos para obter informações. Então a gente combinou para que elas tirassem todas eram 4 mães, tirassem fechassem o Facebook delas, tirassem todas as informações, porque o médium não tivesse acesso àquelas informações. E ficou combinado isso. E ali, vai para a reunião, e de repente uma delas recebe a carta. Pronto. O cara era um médium autêntico. Aí a gente vai para o Facebook das 3 mães, estava tudo bloqueado. O da 4ª mãe, ela em vez de fechar, ela abriu tudo. Porque ela tinha a vontade de receber a carta, era tão grande, que ela preferia receber qualquer coisa, mas que viesse consolar ela. Tá. Eu vou concluir rapidamente. A gente estava falando do que representava a carta, né? E eu estava dizendo que a carta era um analgésico, mas o que realmente cicatriza essa ferida é você mergulhar no estudo, você entender realmente a doutrina espírita. Eu, como espírita, falo como espírita agora, nem como pesquisador, falo como espírita. É importante porque o espiritismo esclarece, mostra que aquele ente querido nos espera, que não existe o adeus, só existe apenas um até logo. E a carta, sendo um analgésico, a dor vai voltar mais na frente. E ela volta se você não for buscar esse conhecimento, esse entendimento. E eu cito casos do Alaô, sempre nas minhas palestras, daquela policial, Alaô, que ela não era espírita, ela recebeu a primeira carta dela, na verdade, ela teve uma discussão com a filha rebelde, a mãe pegou a arma, a filha segurou no braço dela, e a arma disparou. E a policial matou a própria filha. E essa mulher entrou em desespero. O Alaô foi para São Paulo, participar de uma reunião de fotografia, e essa mãe foi, e lá ela recebe a carta da filha. E ali foi o primeiro analgésico, ela saiu de lá consolada. Alguns meses depois o Alaô volta a São Paulo, ela recebe a segunda carta da filha. O Alaô volta a 3ª vez, ela recebe a 3ª carta. Pela 4ª vez o Alaô está em São Paulo, ele pode até relatar melhor que eu, e lá, na hora da psicografia, o Alaô recebe o telefonema que aquela mãe, que tinha recebido 3 analgésicos, acabaram de cometer suicídio. Então eu pergunto, a carta adiantou? Não adiantou, porque faltou o mais importante, aquele remédio que cicatriza aquela ferida que estava aberta. E o melhor remédio para quem entrega um ente querido, sem sombra de dúvidas, é a doutrina espírita. Eu queria aqui manifestar a minha alegria de rever, nem que seja através da tela de um notebook, o nosso querido irmão Alaô Borges, por quem nós desenvolvemos um respeito e um carinho muito grande. Ele não se recorda, mas nós o visitamos uma vez, quando nós estávamos em nosso início, em 2010, quando a gente constatou que poderíamos ter alguma, digamos, elasticidade mediúnica para receber cartas. E a gente visitou o Uberaba, Pedro Leopoldo, para tentar resgatar como é que o Chico fazia, como é que era o trâmite, porque nós não tínhamos essa ideia. E, naturalmente, o modo como nós trabalhamos é muito parecido. Esse encontro com o Dr. Alexander somente aconteceu por causa de um evento que foi idealizado pelo Guilherme Velho, e que nós abraçamos esse evento a partir da instituição social Lar Beneficente Clara de Assis, por meio da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. A concepção do evento era trazer o Dr. Alexander para palestrar, trazer nosso querido irmão que está em Portugal, também um grande estudioso da mediunidade, Pedro Camilo, o próprio Guilherme Velho também faria uma palestra, trazer o Alaô e trazer o nosso querido irmão Orlando Noronha, para que nós 3 pudéssemos psicografar. Na ocasião, eu não conhecia ainda o trabalho do nosso querido irmão Newton Stuck, tivemos a oportunidade de trocar algumas ideias via WhatsApp, e estou deveras conhecendo verdadeiramente o Newton Stuck agora, né, muito feliz pelos resultados da pesquisa. Então, foi aquele evento que trouxe muito conforto, muita consolação para muitas pessoas, um evento que reuniu aproximadamente 1000 pessoas numa quadra,
um evento bem transparente, em que cada médium trabalhou ao seu modo. Esse evento, de certo modo, foi um ensaio. Um outro ensaio, porque o Guilherme é integrante do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas de Pernambuco, e é bom que a gente diga algumas coisas. É difícil a gente ter que apresentar assim, o currículo do Dr. Alexander, nem caberia. O currículo do Guilherme e a experiência dele na área de pesquisa com diversos médios que ele visitou. Porque as pessoas que estão no chat, eu estou observando, elas precisam entender que há uma intenção séria, que há um abalizamento próprio, que são pessoas que estão lidando com um processo de busca da verdade, porque isso é muito importante. É muito fácil, querido Alcione Giacomitti, com todo respeito àqueles que estão escrevendo no chat, eu duvidar à distância. É muito fácil eu expender ou colocar para fora o meu cepticismo, porque simplesmente não cabe dentro do meu raciocínio. Mas é mais difícil, seria bem mais honesto e seria bem mais lúcido se a pessoa que quer buscar a verdade se debruçasse em pesquisa. E eu queria ressaltar a caridade que a pesquisa é para nós, médiuns, porque eu tenho certeza que a Laô tem essa sensação. Newton Stuck, eu tenho certeza, meu querido irmão, que você teve uma sensação de grande alívio interior, quando algumas coisas foram confirmadas, porque Alcione Giacomitti, eu não tenho certeza. As nossas percepções são subjetivas. Sim. O que o Alaô chamou de entrevista não é propriamente entrevista. Atualmente eu chamo de sintonia. Essa sintonia precisa ser feita com a presença do familiar encarnado. Era a recomendação de Allan Kardec, porque senão você não teria um fluido específico, magnético, suficiente, capaz de atrair o espírito. Suponha que você esteja no meio de uma rua, você vai ouvir qualquer pessoa lhe chamando? Não. Você não vai atender qualquer pessoa lhe chamando. Mas quando é uma pessoa do seu interesse, você vai atender. Allan Kardec defendia as evocações. Escreveu um capítulo inteiro no livro O Céu e o Inferno, e escreveu um outro capítulo, inclusive com um capítulo conjugado, perguntas que se podem fazer aos espíritos. Ele fez essa recomendação preferindo a evocação, porque a evocação já é um sistema de controle. Porque se eu evoco o Guilherme desencarnado, não estou dizendo que meu irmão vai desencarnar tão cedo, mas se eu evoco o Guilherme velho desencarnado, eu estou evocando o Guilherme velho desencarnado. Então qualquer espírito que venha, ele não vai poder se passar pelo Guilherme, porque há peculiaridades e há jeitos de linguagem. O grande quê da pesquisa de Allan Kardec, Dr. Alexander seguiu muito bem a metodologia de pesquisa, porque ele adequou a pesquisa ao sistema de trabalho de cada médium, e adequou a pesquisa ao objeto de pesquisa chamado espírito, ou seja, um autor sem corpo. E como é que esse autor sem corpo age sobre nossa mente? As pessoas poderiam objetar e dizer, mas é telepatia? Você captou da mente do pai? Ah, sim. Se o telepata pai estiver pensando e transmitindo aquela ideia, aquela imagem, aquela lembrança, poderíamos colocar a telepatia como pauta. Mas e quando o médium? O médium, ele capta o local onde está morto o filho sem que a família saiba. Onde estaria a paranormalidade da telepatia? Onde estaria a ideia de uma acessibilidade a um campo morfogenético? É que, com todo respeito ao Alcione Giacomitti, a teoria não se aplicaria à perspectiva efetivamente mediúnica, né? As pesquisas dos campos morfogenéticos, elas têm mais a ver com a formulação do corpo espiritual, que dá formatação ao chamado MOB, o modelo organizador biológico, o nosso corpo físico, como sendo o resultado desse holograma perispirítico, segundo a teoria de Allan Kardec, segundo o que ele colheu com os espíritos. Então, eu gostaria de dizer também, dentro da perspectiva religiosa, Alcione, eu estou tentando atender também a algumas colocações no chat. Excelente, muito bom, que a minha pergunta foi, não minhas dúvidas, em base ao que as pessoas na sala estão falando, né? Que Jesus conversou com um morto. Jesus conversou com um morto chamado Moisés. Segundo o último capítulo do Deuteronômio, Moisés estava morto. Ele foi, inclusive, arrebatado e enterrado pelo Senhor, inclusive o chamado opositor, ou como que ele disputava com o arcanjo Miguel o corpo de Moisés. Disputava o corpo de Moisés, significando que ele estava morto. E, de repente, Moisés aparece ao lado de Jesus no Monte Tabor.
e conversa com Jesus, e Jesus conversa com Moisés, e a aparição foi tão tangível, tão impactante, que Pedro disse assim: Senhor, é bom que estejamos aqui, façamos então 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Se Jesus, que é o nosso mestre maior, se permitia conversar com um morto chamado Moisés, por que não permitiria Jesus, no alto de sua amorosidade e afetividade pelos sofredores do mundo, porque ele não permitiria que os parentes desencarnados viessem consolar os seus através de psicografias ou de psicofonias, mediunidades falantes, através de aparições, através de tangibilidades ou fenômenos de materialização? Como realmente é prolixa a nossa conversa, porque já existem tantas pesquisas. Dr. Alexander está renovando, dentro de uma perspectiva acadêmica, uma porta que Allan Kardec procuraria acessar se ele vivesse hoje, porque o mundo acadêmico, ele precisa perder o preconceito. É tão prejudicial um religioso fanático quanto um acadêmico dogmático. São duas coisas prejudiciais, porque se você é um acadêmico, um estudioso da área da psicologia, da antropologia, da área da ciência, você deveria se deter sobre esses fenômenos, porque vida e morte são fenômenos extraordinários que visitam todas as criaturas humanas. Portanto, a plausibilidade dessa pesquisa é impressionante. Por que nós estimulamos esse nosso encontro, Alcione, para que o Dr. Alexander popularize os resultados dessa pesquisa, para que as pessoas que não têm contato com esse conhecimento possam ter contato com esse conhecimento? Existe uma distância incomensurável entre o mundo acadêmico e o vulgo. E as pessoas, muitas vezes, não tendo acesso à linguagem, não tendo acesso ao método, não tendo acesso, elas acabam ficando à mercê da crendice. E o que está sendo apresentado aqui não é crença. E algo que eu queria asseverar com muita veemência: Espiritismo não é religião. Espiritismo tem Jesus, mas Jesus sem religião. Até porque eu acho que Jesus também não seria religioso, viu? Até porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já apontava para uma época em que não haveria templo sobre a face da terra. Isso. E que nós adoraríamos a Deus em espírito e verdade. O altar seria o nosso próprio coração. Jesus conversou isso com a mulher no poço de Sicar. Por isso nós asseveramos que o espiritismo não é religião, porque a palavra religião foi realmente degenerada ao longo do tempo. Porque nós espíritas não acreditamos em nada desligado de Deus. O termo religião do latim fala até de religar, mas como religar se não estamos desligados de Deus? Por isso, eu confirmo, Alaô, que eu fiquei tenso, muito tenso. Mas o Guilherme me ajudou nisso também. Eu estava em Recife e o Guilherme disse assim: Nilton, eu posso entrar? Eu posso ficar com você e com as pessoas? Aí ele ainda disse assim: eu posso deixar que meu amigo também entre? Eu fiquei meio assim, pelo costume de atender as pessoas, fiquei meio assim, pensando que aquilo poderia atrapalhar a minha percepção, mas eu disse: não, Guilherme, pode entrar. E o Guilherme me fez uma afirmativa interessante. Ele disse: Nilton, curioso, na sala você diz muito mais coisa do que muitas vezes vem na carta. Nós não estamos aqui, o doutor Alexander vai poder detalhar, falando de carta genérica. A gente está falando de cartas em que aparecem nomes, detalhes, frases, apelidos. Cartas em que o médium até ensaia algum desenho de uma foto, desenho de um episódio, desenho em que a posição da cabeça da pessoa está na posição da foto. Enfim, existem as chamadas peculiaridades mediúnicas. E, Alaô, eu creio que sim, realmente, de alguma forma, nos afetou. Nós recebemos 3 cartas. Quando nós temos costume de receber, numa sessão, 7, 8 cartas. Então, a gente declara aqui, sim, que aquela câmera diante da gente, doutor Alexander fazendo anotações, uma outra pessoa também nos acompanhando. Mas o que me marcou muito, doutor Alexander, foi realmente aquele casal que, assim que entrou,
eu vi sobre a mesa papéis com um avião desenhado. E eu perguntei, por que o nome é sintonia? Porque a gente confirma, Alcione Giacometti tentando responder a pergunta, a gente confirma para ter um pouco mais de segurança, assim, por que eu estou vendo desenhos de avião de todos os tamanhos espalhados pela mesa? Aí o pai, já emocionado, disse assim, porque quando ele estava no hospital, ele desenhava avião e entregava para as enfermeiras. Ele queria presentear um desenho de avião para as enfermeiras. Ou quando aquela mãe se aproximou da gente e a gente sentia, se via fazendo bolinha de cuspe com os lábios. E eu perguntava para ela por que a sua filha fazia bolinha de cuspe. E a mãe confirmar, né, esse costume da filha. Então, são confirmações que dão alguma segurança para que a gente possa ir até a psicografia e, a partir dessas confirmações, também desenvolver outras captações.